Um está falando só do tecido epitelial da aula de hoje, e o outro está falando de todos os tecidos, tá? Que é um resumo. Aquele resumão que geralmente eu mando. Aí é com todos os tecidos, tá? Vamos começar, então. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar a tela. A tela inteira, que aí eu consigo mudar tranquilo. Vamos lá. Vocês estão vendo aí o meu slide? Sim. Então, tá. Vamos lá. A gente falou até a última aula sobre genética, tá? Agora a gente vai partir para um outro assunto, que é a histologia animal. A histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos do corpo humano, tá? E o que é um tecido? É importante a gente falar, já começa aqui. O que é um tecido? Ele é um conjunto de células, tá? Essas células têm uma função específica que são unidas por uma substância que a gente chama de substância intercelular ou extracelular, tá? E que elas vão, essas células juntas mais essa substância extracelular, elas vão desempenhar alguma função no nosso corpo, tá? E aí a gente vai estudar cada tecido e as funções que eles podem desempenhar. Então, nada mais é do que um conjunto de células mais a substância extracelular. Então, o que é importante a gente entender quando a gente vai falar de um tecido? É importante a gente saber como são as células, quais são as células e como é a substância extracelular desse tecido. Porque muitas das questões gostam de cobrar essa diferença, gostam de cobrar essa função, enfim, e por aí vai, tá? Então, tecido nada mais é do que célula mais substância extracelular, tá? Com algum tipo de função. E essas funções a gente vai falar de cada tecido aqui. Ok aí? Tá ok. Nós temos 4 grandes grupos de tecidos, tá, gente? Isso aí já foi tema de várias perguntas. 4 grandes grupos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, tá? Ah, professora, mas cadê o tecido cartilaginoso? Cadê o tecido ósseo que a gente já estudou? Cada grupo desses tecidos aí, ele tem algumas subdivisões. Então, a maioria dos tecidos que a gente já vai falar está dentro dos tecidos conjuntivos. Tanto que o epitelial eu tenho 2 tipos, de revestimento e o glandular, tá? O tecido conjuntivo eu tenho tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido sanguíneo, tecido hematopoético, tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Tá? Dentro do tecido muscular, eu tenho muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. E o tecido nervoso, eu tenho um tecido nervoso. Tá? Ele não tem subdivisão. Mas eu tenho 4 grandes grupos. Tá? Então, guardem isso. Ok até aí? Sim. Tanto que essa primeira tela aqui que a gente colocou, que eu coloquei, eu tenho esse desenho, eu gosto muito dessa imagem aí, porque ela mostra dentro de um braço, tá? Que é um membro do nosso corpo, a presença de vários desses tecidos. Olha só, em um braço eu tenho formando a pele, eu tenho tecido epitelial, eu tenho tecido muscular, formando os músculos, claro. Toda a corrente nervosa que tem dentro do nosso corpo é formada pelo tecido nervoso. Tecido sanguíneo correndo aonde? Pelas veias e artérias, tá? Tecido cartilaginoso que fica presente principalmente entre os ossos, o tecido ósseo que forma o osso, tá? Eu ainda tenho aqui o tecido conjuntivo também, propriamente dito, que serve como preenchimento de espaço. Então, é só para vocês entenderem que todos os tecidos, eles têm o quê? Uma... Fugiu a palavra que eu queria falar. Eles têm uma dependência um dos outros muito grande, tá? Por exemplo, todos os tecidos que nós temos, todos, tá? Eles são nutridos por um tipo de tecido, que é o tecido sanguíneo. Por quê? É o sangue que percorre todo o nosso corpo para levar nutrientes, para resgatar resíduos, né? Para eliminar resíduos. Ou seja,
um tecido é dependente do outro. Então, eles sempre têm essa coerência, essa necessidade de adaptação um do outro. E a gente vai ver isso em cada tecido também, vocês vão ver essa dependência de um tecido no outro, tá? Tanto que na organização dos seres vivos, né, naquela organização em que um átomo da origem é um conjunto de átomos, é igual a uma molécula, um conjunto de moléculas é igual a uma organela, a gente fala que um conjunto de células é igual a um tecido, ok? Um conjunto com vários tecidos forma um órgão, tá? Por exemplo, a gente vai falar do coração. O coração, ele é um órgão. Ele é formado só por tecido muscular? Não. Eu tenho tecido conjuntivo, eu tenho tecido epitelial, eu tenho tecido nervoso. Então, um órgão, ele é constituído por vários tipos de tecidos. A mesma coisa acontece com duas estruturas que eu vou falar, que, assim, é tema de pegadinha. A primeira é a pele. A nossa pele, a pele, ela é um órgão, por sinal, o maior órgão do nosso corpo, tá? Ela é um órgão que é composto por vários tecidos, tá? As questões adoram colocar como se fosse só um tipo de tecido. Não, a pele, ela é um órgão, a parte mais superficial que é feita de tecido epitelial. A outra pegadinha que eles costumam falar é o osso. O osso também é um órgão, tá? Porque no osso eu tenho tecido ósseo, tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo e tecido nervoso. Então, quer dizer, eu tenho um conjunto de tecidos formando uma estrutura com uma determinada função. Então, isso que significa ser um órgão. E o conjunto, e o órgão, quer dizer, é um conjunto com vários tipos de tecido. Ok, até aí? Na definição do que é um tecido? Tem que responder. Sim, ok. Então tá, obrigada. Vamos lá. Tecido epitelial é o primeiro tecido que a gente vai estudar. Eu tenho de dois tipos, o de revestimento e o glandular. Esse glandular, gente, também pode ser chamado de tecido de secreção, tá? Que formam as glândulas endócrinas e exócrinas, ou seja, tecido epitelial de revestimento e glandular são tipos de tecido epitelial e têm características bem próximas, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Funções dos tecidos, a gente tem que ficar ligado nisso. Função, tipo de célula, como é a matriz, enfim, vamos falando tudo. Funções do tecido epitelial. Lógico, revestimento e secreção são duas funções que têm que existir, tá? Deixa eu botar todos aqui, porque... Então, revestimento e secreção são duas funções que têm que existir, porque eu tenho um tecido epitelial de revestimento e um tecido epitelial de secreção, ou também chamado de glandular, tá? Bom, mas eu também tenho funções de absorção, tá? Nessa função de revestimento, acaba tendo uma função secundária que é a proteção. Vou dar um exemplo aqui da camada mais superficial da nossa pele. A camada mais superficial, que a gente encosta aqui mesmo, ela é recoberta por um tecido epitelial de revestimento, tá? Ou seja, ela tem as características específicas para quê? Primeiro, para revestir, lógico, porque ele é um tecido de revestimento, e segundo, para proteger. Ou seja, tanto que a minha pele ela é toda queratinizada com o intuito de proteção. Não é muito importante, por exemplo, se cair agora aqui uma bactéria, ela não vai invadir o meu corpo, por quê? Porque eu tenho uma proteção que é o meu tecido epitelial de revestimento. Tá? Então, eu tenho essas funções principais, tá? Revestimento e secreção ficam bem óbvias, mas a absorção, aonde que eu encontro a função de absorção? Lá no tecido epitelial do nosso intestino, tá? Todos os nossos órgãos, gente, guarda isso, todos os nossos órgãos são revestidos por uma camada de tecido epitelial. Bom, esse tecido epitelial ele pode ter uma camada só, como eu falei, ou pode ter várias camadas, aí depende da classificação dele. Porém, tudo é revestido por tecido epitelial, tá? O interior do nosso estômago, o interior do nosso intestino, o interior das nossas cavidades nasais, das minhas vias aéreas, tudo é revestido por algum tipo de tecido epitelial, tá? Características desse tecido. Essas características são as coisas que mais caem relacionadas com o tecido epitelial, tá? Células justapostas. São células extremamente unidas umas às outras. Tá? Imagina se eu tivesse células espaçadas aqui na minha pele.
na minha epiderme, que é o nome da camada do tecido epitelial. Eu não teria essa proteção toda que eu tenho. Então, todas as minhas células do tecido epitelial possuem características que fazem com que elas fiquem firmemente aderidas umas às outras, tá? Lá no meu material de membrana, da membrana plasmática, tem lá especializações da membrana. E neste tecido epitelial aparecem bastante. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho aqui a junção oclusiva. A junção oclusiva, ela impede, a função principal dela é impedir a passagem de alguma coisa entre duas células. Só que isso acaba fazendo com que as células fiquem o quê? Muito mais firmes e ligadas umas às outras. Outro tipo de especialização da membrana é o desmossomo. O desmossomo é como se fosse um arrebite. Tá? Ele prende aqui, junta, para quê? Para juntar o máximo possível essas duas células. Tá? Então, são especializações que podem estar intimamente ligadas a esse tipo de questão. Por quê? Porque as células do tecido epitelial precisam estar muito unidas umas às outras. Isso que significa justapostas. Elas são extremamente unidas umas às outras. Ok? Característica que vocês têm que guardar no coração. Tá? Outra característica que vocês têm que guardar no coração é que o tecido epitelial não possui, não tem nenhum tipo de irrigação sanguínea. Tá? Ele não tem. Tanto que a gente consegue o quê? Fazer cutícula. A gente consegue tirar cutícula sem atingir um vaso sanguíneo. Por quê? Porque nós estamos mexendo somente no tecido epitelial. Quem nunca brincou é porque aqui não tem agulha. Eu não consigo. Eu tenho que aprender a planejar as coisas. Deixa eu ver se vai um alfinete, peraí. Tem. Quem nunca brincou de pegar um alfinete e passar. Vou fazer isso ao vivo, não, que eu vou me furar, tá? E passar assim na pele e o alfinete ficar preso na pele. Quem nunca brincou disso não teve infância. Mentira, tá, gente? Não é pra fazer isso, não. Eu ia fazer isso aqui ao vivo, mas ia dar ruim. Eu vou fazer cagada. Enfim. Por que isso é possível? Por que tem essa brincadeira boba de passar o alfinete no dedo? Não no meio do dedo, mas na superfície. Porque quando você passa, você está atingindo somente parte do tecido epitelial. E o tecido epitelial não tem corrente sanguínea, não tem nenhum tipo de vascularização, tá? Ou seja, eu acabei de falar para vocês que o tecido sanguíneo, que o sangue, ele leva toda a nutrição para todos os tipos de célula. Acabei de falar isso para vocês. Então, o meu tecido epitelial, ele depende de uma outra estrutura para a nutrição das células. Então, todo tecido epitelial, ele tem uma característica que ele depende de uma outra estrutura que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, eles não têm vascularização sanguínea, ou seja, a nutrição deles não é pelo tecido sanguíneo, tá? É diferente. Na verdade, a difusão acontece por... A difusão, perdão, gente. A nutrição acontece por difusão, que é passar o soluto, né, no caso, os nutrientes, de uma célula a outra, de acordo com o gradiente de concentração, tá? Bom, se as células são extremamente unidas, se o tecido epitelial tem as células extremamente unidas, pensa comigo, eu posso ter muita substância entre essas células? Não, não tem como eu ter muita substância. Então, outra característica do tecido epitelial é a quantidade muito pequena de substância extracelular ou até a mesma ausência dessa substância. Então, por quê? A gente pode perguntar por quê? Por que isso acontece? Porque as células têm uma necessidade muito grande de quê? De estarem o quê? Unidas umas às outras. Então, eu não tenho espaço entre essas células que seja viável para manter substância extracelular. E é uma característica que diferencia muito do tecido conjuntivo, daquele outro grupo, do próximo grupo que a gente vai estudar, que são os tecidos conjuntivos. Que a característica do tecido epitelial é pouco ou nenhuma substância extracelular. Já o tecido conjuntivo é muita substância extracelular. É uma característica que diferencia esses dois. Tá? Outra característica que eu não coloquei aqui, mas eu tenho que colocar, é que o tecido epitelial ele tem 3 origens embrionárias. Tá? Ele pode ser da mesoderme, endoderme e ectoderme. O que é isso? Lá na... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Só para mostrar para vocês. Embriologia. Não tem um PowerPoint, mas eu tenho...
PDF. Embriologia. Na embriologia, vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim. Na embriologia, eu tenho o quê? Eu tenho desenvolvimento embrionário. Vamos lá, lógico, né? Aqui eu tenho o quê? Nesse pedacinho aqui, eu tenho a fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide. Beleza, a partir desse momento eu tenho a formação de uma célula ovo zigoto, tá? E essa célula ela vai se dividindo aqui, ó, se dividindo, se dividindo, se dividindo até formar a mórula, que é uma estrutura que é uma bolinha maciça cheia de células, ou seja, ela é toda preenchida de células, tá? Depois ela entra em algumas etapas. A primeira etapa é a blástula, que está aqui, onde essa bolinha maciça fica com uma cavidade interna. E depois, o que acontece? Todas essas células aqui, eu estou apontando para cá como se vocês estivessem olhando, desculpa. Todas essas células aqui desse desenvolvimento, até aqui a mórula, elas são idênticas. Elas não têm nenhum tipo de especialização. É como se elas fizessem tudo a mesma coisa, tá? Só que a partir aqui dessa estrutura chamada de gástrula, eu tenho a formação de 3 tecidos principais. Bom, não são 3 tecidos principais, a palavra certa não seriam tecidos, tá? Eu tenho a formação de 3 folhetos embrionários. Esses 3 folhetos, eles vão dar origem a todas as estruturas do nosso corpo. Cada um vai dar origem a determinadas estruturas, tá? Tanto que eu tenho 3. A ectoderme, ectofora, endoderme, endodentro, e a mesoderme, que fica entre as duas, tá? A ectoderme, por exemplo, ela vai dar origem ao tecido nervoso, tá? E a alguns tipos de tecido epitelial, ok? A mesoderme dá origem a todos os tecidos conjuntivos e os tecidos musculares, ok? E já a endoderme, ela dá origem a alguns tecidos epiteliais, tá? Lógico, não só esses tecidos, ela dá origem a algumas estruturas também, porque tem tecido epitelial, enfim. Então, a origem embrionária desses tecidos também pode ser cobrada. Então, eu vou falar de cada uma, tá? Então, quando eu falar origem embrionária, eu estou falando só dos primeiros folhetos embrionários que dão origem a tais tecidos. Ok aí, gente? Sim. Okay. Então, o tecido epitelial é o único tecido que tem origem embrionária ele pode ter origem embrionária nos 3 tipos, tá? Eu tenho tecidos epiteliais que têm origem embrionária na ectoderme, um exemplo é a epiderme. Eu tenho tecidos epiteliais que têm origem na endoderme, um exemplo é a cavidade interna do estômago, tá? E eu tenho tecidos epiteliais que têm origem na mesoderme. Um exemplo são tecidos do trato respiratório, tá? São exemplos, tá? Mas é só você lembrar assim, tecido epitelial tem os 3, pode ter origem nos 3, tá? Ok até aí? Vocês não Tá ok. respondem, eu tô indo, hein? Vamos lá. Tipos de célula. A gente sempre fala de vários tipos de célula, de nomes de células específicas, mas nos outros tecidos. No tecido epitelial, a gente vai falar do formato dessas células, porque aqui, para a gente estudar, a gente não estuda nomes específicos de células do tecido epitelial, tá? Vamos lá. Tipos de células, eu tenho. Na verdade, a classificação do tecido epitelial é feita pelos tipos de células e a quantidade de camadas que existem nessas células, tá? Eu tenho as células cúbicas, que tem um formato mais cúbico, tá, gente? As pavimentosas, que ela tem um formato mais achatado. E eu tenho as células prismáticas, que elas são mais altas, tá? Cúbicas vai aparecer sempre como cúbicas mesmo para vocês, tá? Pavimentosas pode aparecer também como... Ai, gente, eu falei esse conteúdo esses dias. Não é achatada, não. Escamosas. Tá? Pode aparecer muito pouco, mas pode aparecer. Significa que ela é achatada só, tá? E as prismáticas, elas podem aparecer como colunares e também cilíndricas. São nomes que podem aparecer para vocês. Mas nada mais é do que o tipo de célula que tem, tá? Nota o seguinte aqui. Aqui, eu estou falando desses 3 exemplos que eu dei aqui, da cúbica, pavimentosa e prismática, eu tenho uma camada só de célula.
Nota que embaixo dessa camada eu tenho uma estruturinha em azul. Tá vendo? Lembra que eu falei que o tecido epitelial não tem circulação sanguínea? Ou seja, eu não tenho fontes de nutrição? A fonte de nutrição de um tecido epitelial é exatamente essa estrutura, essa camada que está aqui em azul, que vai fornecer a nutrição para essas células, ó, tá? Essa camada ela é chamada de lâmina basal. Essa lâmina basal ela é formada por um tecido conjuntivo que tem vascularização, tá? O tecido conjuntivo tem vascularização, sim. Então, os vasos sanguíneos que estão passando aqui por baixo, ó, tá? Supondo que aqui eles vão, por difusão, vão perdendo nutrientes para essa lâmina que vai perdendo nutriente para quem? Para as células, e se eu tiver mais camadas, assim por diante. Então, a nutrição é lenta de um tecido epitelial. Porém, são células que se replicam bastante. Tá? Uma outra característica também importante é que elas são células com alto poder de regeneração. Tanto que a gente machuca, logo tá. Ai, aí. Logo tá. É o quê? Logo tá melhorando já. Logo é recomposto aquela pele quando a gente machuca, né? Regenerar, ok? Então, tipos de célula cúbica, mais arredondada, mais quadradinha, pavimentosa, achatada e prismática, ela é compridinha, podendo ser chamada de colunar ou cilíndrica também, tá? Esse de transição aqui eu vou falar depois, tá? Porque esse aqui é um tipo especial de tecido, tá? Agora, de acordo com a organização, é de acordo com o número de camadas, tá? Eu vou ter simples, que é somente uma camada. Olha aqui, essa daqui, que tá aqui, ó, olha a lâmina basal aqui em marrom. Aqui, ó, esse marronzinho aqui, ó, é a lâmina basal. Então, quando eu tenho uma única camada de células, eu tenho uma camada simples, tá? Ou ela pode ser, aqui eu botei os 3 exemplos, ó. Cúbico simples, ou seja, uma camada de células cúbicas, pavimentoso simples, as células são achatadas aqui em cima, e prismático simples, eu tenho aqui, ó, as células colunares aqui, tá? Ou ele pode ser estratificado. O que significa estratificado? Vários estratos, ou seja, várias camadas, tá? Eu tenho várias camadas de células. Hoje eu falo também. O que isso é importante para a gente? Vamos lá. Agora, aí é questão de raciocinar. Para a gente não precisar ficar tendo que decorar nada, tá? A gente não precisar ficar tendo que decorar, a gente pode analisar. O tecido epitelial tem função de quê? De secreção, função de absorção, ok? E tem a função de proteção e de revestimento. Vamos lá. É interessante para a minha epiderme ter uma única camada de célula? Não é. Por quê? A minha epiderme, a principal função dela é proteção. Uma camada única de célula, uma única camada de célula não serviria para tal função. Ou seja, se eu for parar de pensar, o revestimento da boca, por exemplo, eu posso ter uma camada só? Eu não posso ter uma camada, porque senão eu teria pouquíssima proteção nesses revestimentos, entendeu? Então a gente para e pensa, então tem que ser estratificado. Só que, agora vamos parar para pensar, lá no meu intestino, eu falei que ele é revestido por um epitélio que precisa absorver nutrientes. O que fica mais fácil absorver? Fica mais fácil absorver por uma camada de célula e depois passar para a corrente sanguínea, ou mais fácil absorver por várias camadas de célula para depois passar para a corrente sanguínea? Fica muito mais fácil absorver por uma camada de célula. Então, o revestimento que precisa fazer troca de substâncias é muito mais vantajoso eu ter uma camada simples, ponto. O epitélio simples. Porque é mais vantajoso. Porque senão fica muito difícil essa troca de nutrientes, tá? Já o epitélio que serve para proteção e revestimento, que serve para proteção, né? Para proteção, vou colocar proteção só, é muito mais interessante que eu tenha várias camadas, tá? Então, a nossa pele, o revestimento da nossa pele, que o nome correto é epiderme, é esse desenho aqui mesmo, tá? Eu tenho aqui embaixo a camada de tecido conjuntiva, que é essa parte aqui embaixo, tá? E eu tenho várias camadas, várias e várias camadas.
de tecido epitelial. No caso da nossa pele, essa camada, ela vai crescendo dessa maneira aqui, ó. O que acontece? Essas células aqui embaixo, na base, elas vão se multiplicando e empurrando as outras camadas para cima. Tá? Ou seja, as camadas mais superficiais aqui, elas são células praticamente mortas. Tá? Elas são células praticamente mortas, extremamente queratinizadas, que é o que dá a nossa proteção. Tá? Então, esse é o crescimento da nossa epiderme. A maioria dos epitélios estratificados acontece isso, mas aí, quando cai alguma coisa, fala sobre a epiderme. Tá? Por que isso é importante? O que isso pode aparecer para vocês em questões? Por exemplo, toda vez que nós tomamos um banho, nós liberamos milhares de células. Por que isso é possível? Porque o tecido epitelial de revestimento, a epiderme, tá? Ela tem uma alta capacidade de regenerativa, ou seja, tem uma alta taxa de multiplicação celular, tá? A mesma coisa acontece, por que quando a gente pega sol, depois a gente descasca e não sangra? Porque aquela camada que está descascando, aquela camada, aquela pele que está soltando, são células super superficiais, é engraçado, são células muito superficiais que acabaram queimando mais por conta do sol. Então, você pode perder aquela pele sem dano nenhum, tá? Sem dano nenhum ao seu corpo. Por quê? Porque mais células são formadas o tempo inteiro. Ok, até aí, gente? Show. Qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Vamos lá. Só que dessa organização aqui, eu ainda tenho duas classificações que aparecem um pouquinho, que é o pseudoestratificado e o tecido de transição, tá? Vamos lá. Pseudoestratificado, vamos lá, vamos entender a palavra. Pseudo significa falso, estratificado, várias camadas, ou seja, ele é um tecido que é falsamente estratificado. Por quê? Porque esse tecido pseudoestratificado, quando você olha isso aqui, esse daqui é o prismático. Aqui eu sei que ele é uma camada simples, porque todas as células, a classificação de simples é o quê? Todas as células daquela camada estão ligadas à lâmina basal, tá? Mas aqui, visivelmente, dá para ver isso nesse desenho aqui, ok? Já nesse desenho aqui, o visual parece que eu tenho várias camadas de células, tá? Mas por quê? O núcleo, na verdade, a forma dessa célula ela é bem irregular, dando a impressão de que eu tenho várias camadas. Mas se a gente for parar para analisar com calma, todas as células estão ligadas à lâmina basal, ou seja, o pseudoestratificado, na verdade, ele é um epitélio simples, só que com os núcleos fora do lugar. Tá vendo como que os núcleos ficam mais ou menos na mesma altura aqui? Aqui não, olha só, tem um aqui, outro aqui em cima, aqui embaixo. Então, isso, visualmente falando, dá a impressão de que eu tenho várias camadas, o que não é verdade, tá? E, para facilitar a vida de vocês, quando falar de tecido pseudoestratificado, primeiro, ele é cilíndrico, ponto, ele é colunar, e sempre, gente, falou de tecido pseudoestratificado, ele vai estar falando de quê? Vai estar falando das vias aéreas, principalmente superiores, tá? Vai estar falando das vias aéreas, porque o epitélio que reveste as nossas vias aéreas, ó, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, ele é do tipo pseudoestratificado, tá? Tanto que vai aparecer esse desenhozinho para vocês. Só apagar essa tinta aqui. Vai aparecer esse desenhozinho para vocês. Em que eu tenho células pseudoestratificadas, né? Cílios, tá? Como se isso aqui ó, fossem cílios, porque são células ciliadas de fato, tá? E aqui eu tenho o quê? Produção de quê? Produção de muco. E aonde tem a produção de muco que a gente lembra? Gente, ó, a produção de muco, ó. Credo. Quando você puxa aquela melequinha para dentro, aquele catarrinho para dentro. Mentira, não puxa não, tá, gente? Tudo isso aí é para jogar fora, tá? Então, células produtoras de muco, elas estão presentes aonde? No epitélio das nossas vias aéreas superiores e inferiores. Tá? Então, falou de pseudoestratificado, falou
das vias aéreas, do revestimento das vias aéreas, tá? Ok aí? Sim. Tá ok. Tá. E esse é o de transição. Ele também é um tecido, até botei aqui no outro slide. Qual o desenho que eu botei aqui no outro? Ah, tá dando mesmo. Eu tenho o de transição. O de transição, ele é um tecido estratificado também, tá? Só que ele tem duas formas. Ele tem a forma cúbica, quando aí eu não falei de onde que é, né? O tecido de transição sempre vai ser da bexiga, tá? Ele tem um tecido de transição, ele é o da bexiga, por quê? Quando a bexiga está vazia, as células ficam mais quadradinhas, entendeu? É igual um balão. Balão, a cor do balão, quando fecha, fica mais escuro. Por quê? Porque está tudo muito mais juntinho. Então o tecido ele fica cúbico, estratificado cúbico. Porém, quando a bexiga está cheia, essas células ficam todas achatadas, ficando com formato prismático. Ou seja, ele é um tecido que está sempre o quê? Em transição. Ele não é um tecido fixo, ele não tem uma forma fixa, porque ele está o tempo inteiro o quê? Cúbico quando a bexiga é fechada, pavimentoso com a bexiga cheia. Tá? Então, ele é o tecido de transição. Então, falou de tecido de transição, estou falando do tecido da bexiga. Tá? Deu para entender essa classificação, gente? Sim. Qualquer dúvida, pode me parar. Vamos lá. Esse desenhozinho aqui, ele é muito... Ele é bom, ele é um resumo, mas aí você vai acabar o quê? Decorando um pouquinho mais, tá? Mas lembra daquele macete que eu te dei. Se eu preciso, vamos só pensar aqui, ó. No caso aqui, fossas nasais, traqueia e brônquios, ou seja, vias aéreas. Ele é o quê? Pseudoestratificado. Sempre vai estar aqui, tá? Agora vamos lá. Pele, boca e esôfago. Pele, tá? Que é tecido epitelial. Boca, revestimento da boca. E revestimento do esôfago, que é o tubo que leva o nosso alimento até o estômago. Eu preciso de troca de nutrientes ou de proteção? Eu preciso de proteção, então ele é o quê? Estratificado, tá? A bexiga, a gente falou de transição, tá? Porque quando cai da bexiga fala de transição. A uretra, por onde eu elimino a urina. Eu tenho troca de substâncias? Não tenho troca de substâncias, então é um tecido estratificado, tá? O estômago ele seria um tecido de proteção. Porém, ele é um tecido especial, só que lá no estômago eu tenho extrema quantidade de secreção e de absorção também. Então, eu tenho uma única camada. Ah, professora, mas no estômago tem um ácido clorídrico, mas o nosso corpo todo tem um mecanismo de proteção contra esse ácido clorídrico, ou seja, não é danificada. Essa camada de células não é danificada porque eu tenho ali estruturas que vão proteger, que vão produzir substâncias que vão proteger nosso estômago, tá? Túbulos renais. Para quem não sabe, túbulo renal, ele fica lá nos rins e ele é responsável pela reabsorção de água e sais minerais na formação da urina. Opa! Reabsorção. Eu estou absorvendo alguma coisa. Eu posso ter muitas camadas? Não. Eu tenho uma única camada. Então, é um epitélio simples. O cúbico e o pavimentoso, a classificação pouquíssimo aparece, tá, gente? Pouquíssimo mesmo, tá? E a mesma coisa aqui, ó, pulmões, nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares é onde ocorre a troca. É lá o finalzinho da respiração, finalzinho não, né? É lá dentro do pulmão, onde, de fato, quando a gente inspira, o oxigênio entra para a corrente sanguínea e o gás carbônico sai. Ou seja, eu tenho o quê? Eu tenho uma troca de gases. Se eu tenho troca, eu tenho uma única camada. Então, é mais ou menos isso que é para a gente guardar. Não precisa decorar isso. Guarda esse tipo de classificação para vocês entenderem. Entende o que está sendo falado, que é muito mais fácil, que vocês não precisam ficar decorando. Tá? Ok aqui, gente, essa classificação toda? Tá ok. Então tá. Então vamos lá. Então, tecido epitelial de revestimento, as características das células epiteliais, elas são bem semelhantes, tá? E tanto no revestimento quanto no secreção.
Porém, quando a gente fala dessa classificação, a gente fala muito mais do tecido de revestimento. Porque o tecido epitelial glandular, a gente acaba falando da formação das glândulas, tá? Das glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. Ou seja, tecido epitelial glandular forma as glândulas. Aí que é importante. Quantas vezes não foi assim também muito. Já vi várias vezes questões que perguntam o seguinte: qual que é a origem dos tecidos das glândulas? Gente, epitelial. Toda glândula ela é formada a partir de um tecido epitelial de revestimento. Tá? Aqui eu tenho tecido epitelial de revestimento. Esse tecido começa a invaginar, ou seja, começa a formar um emaranhado de células aqui embaixo, formando as minhas células, as minhas glândulas, ou endócrinas, ou exócrinas, ou mistas, e é isso que a gente vai falar. Tá? Glândulas endócrinas, exócrinas, perdão, vamos começar com a exócrina. Glândula exócrina, olha o que acontece. Aqui eu tenho meu revestimento, ó, eu tenho meu revestimento, ele foi invaginando e formou uma glândula, ok? Formou essa glândula. Só que na glândula exócrina, ela não perde o contato, a glândula exócrina não perde o contato com o epitélio que formou ela, tá? Formando que eu tenho um duto, esse duto, entendeu? Esse duto que a gente chama de duto secretor, que é nada mais é que um canudinho que vai sair a secreção, tá? A glândula exócrina, ela vai produzir diversos tipos de secreção, dependendo da glândula, é claro, para fora da corrente sanguínea, não é para fora do corpo, para fora da corrente sanguínea, tá? O que significa isso? Por exemplo, nós temos as glândulas sudoríparas, no corpo inteiro, não é só aqui nas axilas, não. Nós temos as glândulas sudoríparas, são glândulas, nossa, que horrível. São glândulas exócrinas, sim, formadas a partir do tecido epitelial de revestimento, mas que não perderam o contato com o meio externo do nosso corpo, ok? Mas nós temos várias glândulas dentro do nosso corpo que produzem substâncias também, mas são jogadas em alguma cavidade do nosso corpo, tá? Porque endo, dentro, exo, fora, significa dentro ou fora da corrente sanguínea, tá? Então, a glândula exócrina, ela produz vários tipos de substâncias que são lançadas fora da corrente sanguínea. Aí eu tenho vários locais de desova, vamos dizer assim, tá? Pode ser na pele, pode ser na boca. Glândula salivar produz o quê? Produz saliva. Libera saliva onde? Fora do corpo? Não. Dentro do corpo, porém, numa cavidade. Então, é uma glândula exócrina por quê? Libera saliva para fora da corrente sanguínea, tá? E nós temos as glândulas endócrinas, dentro, tá? Ou seja, são glândulas que produzem hormônios para dentro da corrente sanguínea. Essas glândulas liberam diretamente as suas substâncias para onde? Para a corrente sanguínea. Que é esse exemplo aqui, olha só. Aqui eu tenho o epitélio de revestimento que deu origem à glândula, tá? Eu não tenho, a glândula endócrina, ela não tem nenhuma ligação mais com esse epitélio. Ela forma outra estrutura, ela vai formar um emaranhado de células especializadas em quê? Em produzir algum tipo de hormônio, tá? Então, glândula exócrina produz vários tipos de substâncias lançadas fora da corrente sanguínea. E glândula endócrina produz hormônio para dentro da corrente sanguínea. Tá? Guarda isso, endócrina, hormônio para dentro da corrente sanguínea. Tá? Ou seja, essas glândulas, nota aqui que o tecido ele não é vascularizado, mas os vasos sanguíneos ficam ao redor dessas glândulas. Tá? Ok aqui? Sim. Só que nós temos também glândulas, ok? Nós temos também glândulas que podem funcionar dos dois jeitos, que é o caso da glândula mista. A glândula mista é uma estrutura, tá? É uma glândula que tem uma parte que produz hormônio para dentro da corrente sanguínea, mas também tem uma parte que produz algum tipo de secreção para fora da corrente sanguínea. O principal exemplo é o pâncreas, tá? Por quê? Nesse desenho aqui, tá bonitinho o desenho, olha só.
As glândulas exócrinas, todas elas, olha só, ela tem um duto de secreção. Elas produzem alguma coisa aqui e mandam para esse duto. Ó, todas elas têm um dutozinho. Neste caso aqui, no caso do pâncreas, eu estou falando da produção do suco pancreático, que é lançado no intestino. Fugiu o nome do intestino, tá, gente? Que é lançado no intestino para finalizar a nossa digestão. Ou seja, é uma substância que é lançada fora da corrente sanguínea. Porém, se você for olhar aqui, eu tenho várias porçõezinhas de células que estão aqui em lilazinho, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de porção endócrina. Ou seja, que é a parte endócrina da glândula pâncreas. Ela produz hormônios. Quais são os hormônios? Insulina e glucagon, tá? Que são lançados diretamente na corrente sanguínea. Ok? Então, as glândulas mistas, elas podem ter, podem não, as glândulas mistas têm as duas funções. O exemplo que é mais falado de longe aí é o pâncreas, mas também nós temos, por exemplo, nós temos nossas glândulas sexuais, nossas gônadas, que nas mulheres nós temos os ovários e os homens os testículos. As mulheres, por exemplo, os ovários nas mulheres produzem o quê? Produzem o óvulo, que é a célula, o gameta feminino, e é lançado na tuba uterina. Ok. Substância lançada fora da corrente celular. Da corrente celular foi ótimo, da corrente sanguínea, perdão. Tá? Só que os ovários também produzem o quê? Progesterona e estrógeno, que são hormônios que são lançados dentro da corrente sanguínea. A mesma coisa acontece com os testículos. Os testículos produzem a testosterona, que é lançada dentro da corrente sanguínea, e produzem também os espermatozoides, que é lançado dentro do tubo seminal, dentro do canal deferente para ser enviado para fora do corpo do homem durante a ejaculação. Então, eu tenho o quê? A produção dos dois tipos de glândula, endócrina e exócrina. Ok? Essas glândulas? Sim. Ok, então. Então, a classificação das glândulas, gente, sempre vai aparecer assim, tá? Endócrina, exócrina e mista. Agora, eu também tenho a maneira de secreção, tá? A maneira de secreção da glândula exócrina, tá? Por que eu sei que é exócrina, gente? Ó, eu tenho um duto de liberação, eu tenho um caninho de liberação, tá? Que é de acordo com o que a célula libera, tá? Na liberação merócrina, eu não tenho nenhuma perda de citoplasma. A célula vai liberar somente o que foi produzido, tá? Somente a secreção. Ela fica intacta, libera a secreção e ponto, acabou. Continua a vida dela, tá? Na eliminação apócrina, ela libera parte da célula, ou seja, um pedaço da célula é liberado. Uma parte da célula é liberada, tá? Lógico, não é uma destruição total, mas parte daquela célula é liberada. Essa na liberação apócrina. E a holócrina, gente, toda vez que tiver esse prefixo aqui, ó, é total, tá? Todo. O que acontece aqui na holócrina é que a célula que está liberando a substância vai liberar, ela vai ser toda eliminada, tá? Ela vai ser totalmente eliminada. Pouco cai sobre isso, sobre essa diferenciação, tá? Em relação ao tecido epitelial glandular. Eles cai muito mais essa classificação de endócrina, exócrina e mista. Nossa, de longe cai isso daqui, tá? Nós iremos falar mais das glândulas endócrinas quando a gente falar do sistema hormonal. Tá? A gente vai falar das glândulas endócrinas e dos hormônios produzidos e da função de cada um. Ok? Show. Ok aqui no tecido? Então, gente. Nossa, gente, eu falei... Já são 7h50. Posso começar o tecido conjuntivo? Ou a gente vai entrar um pouquinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Vou abrir o tecido conjuntivo aqui, que a gente fala pelo menos do primeiro, tá? Porque são vários tecidos conjuntivos.
mesmo que eu não falo de tudo, a gente vai falar pelo menos das características dele. Vamos lá. Então, gente, a gente falou do tecido epitelial, com as características dele, agora a gente vai falar das características dos tecidos conjuntivos. Eu vou falar só das características, para a gente não entrar muito na aula da Ana. Tecidos conjuntivos, como eu falei, são vários. É o propriamente dito, adiposo, hematopoético, sanguíneo, cartilaginoso e ósseo. Nós vamos falar de cada um deles e das características principais de cada tecido desses, tá? Dos tecidos embrionários, dos tecidos conjuntivos, todos os tecidos conjuntivos têm a origem embrionária no folheto da mesoderme. Então, se aparecer uma questão, o tecido sanguíneo, ele é originário do folheto embrionário ectoderme. Está errado, porque o tecido sanguíneo, ele é um tipo de tecido conjuntivo. E todos os tecidos conjuntivos são originados da mesoderme. Então, origem embrionária dos tecidos conjuntivos, mesoderme. Tá? Características dos tecidos conjuntivos. Não vou começar o tecido ali. Primeiro, tecidos conjuntivos têm muita substância extracelular, o que diferencia já do tecido epitelial. Segundo, a maioria esmagadora dos tecidos conjuntivos são vascularizados, o que diferencia do tecido epitelial. Eu tenho mais substância extracelular e menos células, o que diferencia do tecido epitelial. Então, quer dizer, são características que diferenciam os dois tecidos. Porém, dentro de cada tecidinho aqui, ó, dentro de cada tecido aqui, eu tenho o quê? Eu tenho características específicas de quê? De substância extracelular, de tipos de célula, de função. Só para vocês terem um exemplo. Tecido ósseo e tecido sanguíneo. Ambos têm muita substância extracelular. Porém, a composição dessa substância é completamente diferente. Porque no tecido sanguíneo, a composição do tecido extracelular é 90% água. Já no tecido ósseo, a composição é água quase zero. Tá? Mas ali no tecido ósseo eu tenho uma grande quantidade, uma grande concentração de minerais, de fosfato de cálcio principalmente. É um tecido extremamente mineralizado, ou seja, ele é mais rígido. Ambos têm muita substância extracelular, porém elas são completamente diferentes. E é isso que a gente tem que entender dentro desses tecidos conjuntivos, ok? Bom, gente, a aula da Ana, ela não me mandou nenhuma mensagem. Às vezes ela me manda mensagem. Eu tô com o WhatsApp no computador, né? Não mandou nenhuma mensagem, então ela vai começar a aula hoje no horário. Quando ela está com algum problema, ela me fala. Como ela não manda nenhuma mensagem, eu não vou ficar invadindo a aula dela demais, tá? Vou mandar esse slide para vocês também, dos tecidos conjuntivos. Aí na próxima aula a gente já até acompanha tudo, tá? Esses aqui são vários tecidos, né, gente? Então não tem como. Por exemplo, ó, eu tenho tecido propriamente dito, eu tenho o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo, o hematopoético está aqui, eu tenho sanguíneo depois. Então, quer dizer, eu tenho vários tipos de tecido e a gente vai falar de cada um. O tecido sanguíneo é o queridinho do Enem, tá? Mas a gente tem que falar de todas essas características. Eu não vou adentrar a aula da Ana. Eu só vou falar aqui um pouquinho da pele, só para vocês verem isso aqui. Já estou entrando na aula da Ana, porque eu não quero parar de falar, né? Vamos lá. Pele. Olha só como que é a nossa pele. Só para vocês entenderem, como a gente falou do tecido epitelial lá, para vocês entenderem. O tecido epitelial, olha só, é só essa parte aqui de cima, ó. É o que está escrito epiderme. Ó, é só essa camada aqui. Ou seja, ele não é a maior parte da nossa pele. O tecido epitelial, ele reveste a nossa pele, tá? Sendo que a parte de baixo aqui eu tenho a derme, que é formada por tecido conjuntivo, que a gente ainda vai falar propriamente dito, e aqui embaixo ainda tem a tela subcutânea, que a gente chama de hipoderme, que nada mais é do que tecido epitelial.
que é a camadinha de gordura que a gente tem logo abaixo da pele, tá? Esse desenho aqui também tá legal, olha só, a epiderme. Nota o seguinte, gente, todas as estruturas que a gente tem aqui na epiderme, que aparecem na epiderme, elas são provenientes da onde? São provenientes da derme, tá? Ou seja, o pelo que nasce aqui na sua pele, né? Ela não vem do tecido epitelial, ela passa pelo tecido epitelial, mas a origem dela é aonde? É no tecido conjuntivo. Isso é muito importante. Teve uma questão do Enem, falando da tatuagem. Não foi do Enem, não. Acho que foi sim. A questão falava sobre a tatuagem. Deixa eu apagar aqui. Falava assim, qual é a camada de pele, tá? Qual que é a camada da pele? De pele foi horrível. Qual que é a camada da pele que a agulha de uma tatuagem tem que penetrar? A epiderme? Aí você fala assim, não, por que que não? O que eu falei sobre o crescimento da epiderme? O crescimento começa aqui embaixo. E ele vai empurrando as outras células para cima. Então, se eu chegar aqui, ó, na epiderme, nesse ponto aqui que eu estou botando aqui esse risquinho, o que vai acontecer? Depois de um tempo, todas essas células vão sendo cada vez mais empurradas para a superfície e eliminadas. É o que acontece, por exemplo, com a tatuagem de rena. Ela consegue adentrar por um tanto na nossa pele, mas com o tempo, o que vai acontecendo? Ela vai sumindo. Por quê? As células que foram afetadas, vamos dizer assim, pela coloração, pela tintura, elas vão sendo eliminadas. E é isso que acontece normalmente no nosso corpo. Então, a resposta da questão seria: a tinta, a agulha tem que chegar aonde? Na minha camada de tecido conjuntivo, porque é a camada em que não é perdida pela proliferação celular do tecido epitelial. Conseguiram entender essa questão? Sim, tranquilo. Sim. Tá? Então, gente, pode falar. Então é na derme que a tinta da tatuagem deve chegar. Exatamente, é na derme que a tinta deve chegar. Por quê? Porque na derme não tem essa perda de células. Entendeu? Entendi. E se for só no epitélio, o epitélio vai perder, vai perder, ele vai escamar. A mesma coisa, se for, para pensar no sol de novo. A gente toma sol, a gente fica morena. Bom, eu não fico morena. Eu fico roxa. Mas, enfim, essa cor passa. Por quê? Porque a pele, a camada mais superficial, ela vai sendo eliminada. Aí eu fico o quê? De novo? Branca. Totalmente branca, novamente. Por quê? Porque eu perdi toda aquela restinho de melanina que poderia ter tido por conta da ação do sol. Mas a gente tem que aceitar, né? Quem fica morena aí, que bom. Eu nunca fiquei morena, eu fico nessa cor aqui. Ou dessa. É o lado bom que volta, né? Enfim. Ok, gente? Beleza. Sim. Como eu não combinei nada com a Ana de eu ficar mais tempo. Como eu não combinei nada com a gente ficar mais tempo, eu não vou adentrar muito a aula dela, não. Mas depois eu vou entrar em contato com ela, a gente, de repente, fica até 8h30, não sei. Pelo menos dividir, entendeu? Entre nós duas, esse horário. Mas o Saulo está entrando com vocês também. Ai, meu Deus, qual que é o assunto que ele vai entrar com vocês, que ele me falou? Porque só tem eu de biologia, então o Já até Saulo está começou, entrando. professora. Quê? Ele acho que já até começou a semana passada, retrasada. Ele vai combinar, vai com evolução e os seres vivos, os reinos. Então, quer dizer, vai ter mais matéria de biologia aí. Aí eu vou dar continuidade com histologia. Aí a gente vai se falando aqui, eu e o Saulo também, aí a gente não vai dar a mesma coisa, claro que não, né? Mas aí ele entra com esse assunto. Tá bom? Pessoas lindas, tem que me respeitar. Né? Tá sem som, perdoa, perdoa. Ah, obrigada! A ideia para mim foi passar limão na pele e sair no sol. Obrigada. Assim eu vou ficar morena. Nunca mais eu vou ter minha pele de volta, mas aí acaba.
detona. O limão tem uma estrutura que queima mesmo a ação do sol. Não é que ele queima, na verdade, ele lesiona a pele. Ele acaba por lesionar mesmo. Você gosta de mim, hein, Marcos? Eu achei que você gostasse mais. Gente, olha só. Um beijo para vocês. Vou mandar isso agora no Google Sala de Aula, tá? Eu mandei já no grupo de WhatsApp eu já mandei, mas eu vou mandar no Google para ficar lá, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês localizarem, ok? Beleza. Então, ó, um beijo para vocês.